Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Nós estamos dando prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre aconselhamento cristão, Aconselhamento 1. Hoje nós vamos falar na nossa unidade 4 aqui sobre aconselhamento e oração. Aconselhamento e oração. Então veja que o conselho juntamente com a oração é importante porque enquanto o conselho ele vai ser dentro daquele aspecto direcional, de direcionamento, não somente de ouvir, mas também ali dar um direcionamento, a oração vai ser um momento ali de diálogo. Oração, o que é oração? Oração é um diálogo. Oração são palavras ditas para Deus. São palavras que a pessoa ali profere, fala em relação a Deus ou para Deus. Então veja, o conselho e a oração, elas andam juntas no que se refere, por exemplo, depois de um diálogo, depois de uma instrução, de uma direção, depois de um aconselhamento. A oração, por exemplo, ela pode ali ser ali como que o que fecha com chave de ouro aquele momento ali. Porque a oração é como se fosse ali a concretização daquele intento ali, daquele propósito do aconselhamento ali. Então é muito comum depois de um culto, ou durante o culto também, mas é muito comum antes ou depois ali de uma situação ali, de um diálogo, por exemplo, de um momento ali de devocional, o momento final ter esse lado da oração, para finalizar ali. Então veja que dentro do aconselhamento não é diferente. Veja que em qualquer situação, a oração deve ser aconselhada. Em qualquer situação, a oração deve ser aconselhada. Isso é interessante porque o que nós aprendemos aqui? Que a oração ela tem um direcionamento também. Ela não é algo aleatório. A oração, se a gente for analisar, estudar o que é a oração ela está dentro de um contexto também de direcionamento. É comum, por exemplo, a gente orar a Deus pedindo a direção de algo, pedindo a direção daquilo que eu devo ou não fazer, em direção a Deus abrir uma porta. Enfim, a oração ela serve também para um direcionamento. Dentre outras coisas mais, que a oração ela é ampla também. A gente pode pedir oração até em momentos difíceis de nossa vida, que todos nós estamos sujeitos a passar. Até porque a Bíblia diz para nós que existem os dias maus, né? Então, cada um de nós não estamos imunes a esses dias maus. Então a oração ela se encaixa também, não somente dentro de uma ótica quando as coisas vão bem, mas também quando as coisas vão mal. Ou seja, a oração ela é direcionada, ela pode ser direcionada dentro dessa outra perspectiva também, quando as coisas não estão bem em nossas vidas. Por isso que ela é direcionada. Então em qualquer situação a oração deve ser aconselhada. A oração, em outras palavras também, ela tem que ter um propósito, um objetivo. Não algo somente para orar, mas um objetivo específico. Então veja, não como uma solução a qual a pessoa tem o seu lado de agir. Ou seja, em qualquer situação a oração deve ser aconselhada, não como uma solução a qual a pessoa tem o seu lado de agir. Porque a oração, assim como o aconselhamento, tem o seu lado de ação também. Se eu estou aconselhando uma pessoa dentro daquilo que ela está ali querendo ouvir, dentro daquilo que ela está ali questionando, cabe à pessoa agora o quê? Agir, ter uma ação, ter um propósito. O profeta Isaías disse que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas tem um propósito para aquilo ao qual eu designei, diz o texto bíblico. Então veja, aquilo que sai da palavra da boca de Deus, ela sempre tem um propósito. Ela sai, volta para ele com um propósito para o qual ele designou. Assim é um aconselhamento.
ela tem um propósito, mas também ela tem esse lado de ação. É necessário nós agirmos. E nesse último tópico aqui, da unidade 4, neste século, especificamente materialista que nós vivemos, que muitas pessoas, infelizmente, acabam focando muito no material. Claro que a gente sabe que não é errado, não é pecado pedir a Deus um carro, um emprego, não é errado essas coisas. Não é errado ser rico, por exemplo, não é pecado ser rico. O que a Bíblia condena é a avareza, é o amor pelo dinheiro, é outra coisa. Até porque a gente vai ver que Jó foi um dos maiores do Oriente, questão de bens materiais. Jacó, a Bíblia diz que era um homem que também de muitas posses, dentre outros patriarcas ali. Então o que a Bíblia condena, na verdade, é esse amor ao materialismo. Mas infelizmente a gente vive um século materialista, né? E dentro disso vem a pergunta, o que é oração? Mediante esse materialismo, onde muitas vezes as pessoas só pedem, talvez muitas coisas que a pessoa nem está precisando, sabe, o consumismo desenfreado, que às vezes a pessoa acaba até comprando sem estar realmente precisando. Então a gente vive num contexto materialista, infelizmente. Daí fica a seguinte pergunta, o que é oração dentro dessa questão materialista? Será se dentro de um aconselhamento bíblico, dentro do aconselhamento cristão, mediante a oração, será se às vezes a gente não devia parar, pensar, refletir, no sentido de, será se eu preciso mesmo desse bem material? Será se eu preciso mesmo deste negócio aqui? Ou eu posso deixar para depois? Porque isso aqui engloba isso aqui também. Então veja que a oração, por isso que o subtítulo aqui desse assunto aqui, dessa unidade, é o quê? Que é o aconselhamento e oração. Porque a oração será aquela a qual nós vamos de fato estar pedindo um direcionamento naquilo que nós precisamos fazer. Então na próxima aula a gente dá prosseguimento aqui na nossa disciplina de aconselhamento 1. Até a próxima.